Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Rádio Noroeste, a comunitária de Goiânia. Muita gente ouviu falar que o pessoal que trabalha principalmente com a iFood, eles fizeram um break. E o break significa que no dia, né, que foi 31 e 1º agora, 31 de março e 1º de abril, eles não fariam entregas. E há um vídeo de uma série chamada Reconstrução, que traz histórias da periferia de São Paulo, e um dos entrevistados foi um trabalhador de aplicativos chamado Júnior Freitas, que foi uma das lideranças do break. Durante o break, então, eles paralisariam, não aceitariam entregas e fariam manifestação na sede da empresa. O break foi um sucesso, pois a população foi solidária e não fez pedidos. No vídeo, Júnior Freitas retrata o que é a vida da classe trabalhadora atualmente, seja de CLT, seja de aplicativos. O pessoal regido pela CLT, depois da reforma feita pelo Michel Temer, atender os interesses de quem, principalmente, né, dos setores bolsonaristas, que são por Deus, pátria e família, levou que a massa de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil ganhe até um salário mínimo para uma jornada de 44 horas. Ele diz que o trabalhador, então, sai de casa às 5 horas da manhã, está de volta a casa às 20 horas. Esse período ele consegue que o trabalhador está à disposição da empresa, né, mas não é pago. No trabalho, o trabalhador está o tempo todo sendo cobrado, tem metas a cumprir, são maltratados, muitas vezes humilhados e tem que aguentar calado para não ser demitidos. Pela CLT, o trabalhador tem algumas garantias, mas muitas vezes os patrões burlam e ele tem que ir à justiça. Mas se perder, tem que pagar as custas do processo. Coincidentemente, na semana que preparava o break, saiu um livro de 2 delegados do trabalho do Rio de Janeiro intitulado, abre aspas, Suprema Corte contra os Trabalhadores, ou seja, o Supremo Tribunal Federal contra os trabalhadores. O livro mostra que todas as ações que defendem os direitos dos trabalhadores que chegam ao Supremo Tribunal são derrotadas. E os comandantes das derrotas dos trabalhadores são o ministro Gilmar Mendes e Luiz Roberto Cardoso, né? Imagina que o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de defender a Constituição. E a Constituição diz que a lei é para todos. E eles defendendo os ricaços contra os trabalhadores. A outra alternativa da classe trabalhadora é trabalhar nos aplicativos, tipo iFood, Uber, etc. As pessoas pensam que quem trabalha em aplicativos é empreendedor autônomo ou autônomo, nem uma coisa nem outra. O Júnior Freitas mostra que em São Paulo, como na maioria das cidades, existem leis para quem quer ser motoboy. A prefeitura deve aprovar. Ele seria autônomo se pudesse ter seus pontos de estacionamento e definir quanto cobram. Mas, na realidade, eles são funcionários de uma plataforma que recebe os pedidos e vão entregar para quem os pediu. E quem faz a tarefa? O motoboy. Muitos preferem esse tipo de trabalho para não ficar preso a horários e ter um patrão que está sempre pisando no trabalhador. Eles sabem que, na realidade, quem acaba definindo quantas horas vão trabalhar por dia são os boletos que tem que pagar no fim do mês, né? Às vezes tem que trabalhar 12 horas por dia. Eles não têm nenhuma garantia se adoece e se ocorre um acidente. Os motoboys que participaram dos breaks dos apps reivindicaram melhores condições de trabalho e reajustes salariais. Em relação ao salário, o que eles estavam reivindicando? O reajuste da taxa mínima de entrega, aumento do valor pago por quilômetro rodado, pagamento integral de cada pedido, mesmo quando há vários pedidos na mesma rota. Olha só, vários pedidos na mesma rota e eles só pagam um. Outras reivindicações, limitar as entregas de bicicleta a 3 quilômetros. Ser chamado para retirar as mercadorias apenas quando os pedidos estiverem prontos. Fim das rotas duplas, em que o aplicativo agrupa pedidos, mas paga apenas por uma entrega. No Brasil, em 2022, existiu 1.500.000 pessoas que trabalhavam por meio de aplicativo de serviços.
o que corresponde a 1,7% da população ocupada no setor privado. E como se distribuem os trabalhadores de aplicativos? 47,2%, ou seja, 704 mil, trabalhavam no transporte de passageiros. 39,5%, ou seja, 589 mil, atuava na entrega de comida e de outras mercadorias. A maioria do sexo masculino, 81%. 61% tinha escolaridade em nível médio completo ou superior incompleto, veja só, hein? Apenas 35,7% dos trabalhadores de aplicativos contribuíram para a Previdência Social, pensando então na aposentadoria, né? E no setor privado a média foi de 60,8%. Na entrevista, Júnior Freitas faz várias críticas ao governo federal, que fez uma reunião para discutir a situação dos trabalhadores de aplicativos, mas quem estava lá negociando por ele eram as centrais sindicais, que reivindicavam que ele se tornasse CLT. Eles não querem se tornar CLT. Eles querem que o governo negocie taxas às empresas. Como exemplo, que ela faça um seguro de vida para os motoboys, que pague INS para garantir a aposentadoria e que tenha uma legislação que atenda às reivindicações que eles pediram. Não, essa normatização que eles estavam pedindo, né? As tentativas de negociação por parte do governo com as empresas completam 2 anos. Não chegaram a um acordo e o iFood, nesse período, dobrou seus rendimentos, ou seja, os motoboys estão mais pobres e a iFood mais rica, né? Bom, eu falei que foi um sucesso, né, no princípio, mas porque a população, né, foi solidária e não fez pedidos. Mas como a empresa agiu? Foram recebidos e nenhuma reivindicação atendida. Simplesmente assim. E como essas empresas mantêm esse poder, né, de inclusive se recusar a negociar com os trabalhadores e até com o governo? Porque eles têm costas quentes no Congresso, dão milhões para eleger deputados e senadores. Agora, o Júnior de Freitas avisou, eles não vão parar os protestos, a luta vai continuar. Então, temos que, quando virmos um trabalhador de aplicativo, né, seja Uber, seja motoboy, etc., ou de bicicleta, pensemos quem são esses trabalhadores, como eles são explorados e qual serviço que eles estão prestando à população, um serviço altamente importante, né? Seu Jorge fez uma música de solidariedade aos motoboys chamada Motoboy. Vamos ouvir?